Boa noite, irmãos. Estamos aqui novamente para mais um culto online e esperamos que logo nós estejamos nos reunindo novamente para fazer o culto presencialmente, não é? Já temos liberação das autoridades estaduais, municipais para isso, né? O prefeito assinou ontem um decreto liberando, né, para cultos e outras atividades religiosas com todos aqueles protocolos sanitários, né? E com limitação em 25% da capacidade dos salões. Mas nós achamos por bem ainda aguardarmos mais essa semana e vamos perceber até semana que vem como nós vamos estar aqui na nossa região com as internações, o kit intubação, uma série de problemas, né, que temos tido, né, a UTI lotada. Então vamos aguardar. Temos tido ainda um número relativamente alto na nossa região, na nossa cidade em particular, de mortes, né, e de internações. Tivemos hoje a notícia de um irmão da irmã Ângela, do Amarildo, que faleceu, né, queremos dar os sentimentos à família. Também nosso cunhado, irmão da Nicinha, em Campinas, estava internado com Covid, teve alta ontem, mas ficou 3 semanas internado. Então, assim, a situação ainda não é para brincadeira, né? Mas, graças a Deus, Deus tem sido fiel, tem nos guardado, tem nos livrado do mal, e nós somos gratos a Ele, amém? Porque Ele tem cuidado de nós. Eu quero nessa noite te convidar a orar. Você está sozinho, se você está com a sua família. Agora, coloque o teu coração diante do Senhor, vamos invocá-lo, amém? Senhor, nós invocamos o teu nome nessa noite, pedimos que o teu Espírito Santo venha falar com cada um, com cada pessoa, com cada irmão, cada irmã, jovem, criança, adolescente, idoso, adulto, Senhor, todos, o Senhor possa tocar, o Senhor possa falar, o Senhor possa ministrar. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido fiel, tem suprido as nossas necessidades, tem cuidado de nós, mesmo em tempos difíceis, em tempos de desafios, em tempos de adversidades, o Senhor continua cuidando do seu povo, e nós somos gratos a Ti por isso. Nessa noite o Senhor venha com a Tua unção, venha com a Tua graça nesse momento, e que a Tua palavra seja abençoadora, a Tua palavra possa edificar, a Tua palavra possa ministrar ao coração daqueles que vão ouvir, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Vamos ministrar sem máscara para facilitar. Quero agradecer a presença do Daniel e da Rafaela novamente. Deus abençoe vocês. Quero pedir para você abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler desde o versículo 41 até o final desse capítulo, versículo 47. Diz assim, essa palavra, né, é o final que vem logo depois da pregação de Pedro, né? O apóstolo Pedro, depois que foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, ele fez uma pregação, não é, para a multidão, logo após ao derramar do Espírito Santo, e diz assim no versículo 41, os que creram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, acréscimo à comunidade de cristãos, aos novos convertidos, aos discípulos, à igreja. E todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade,
sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esse trecho de Atos dos Apóstolos mostra talvez o maior ideal de igreja que nós podemos almejar aqui na terra. Talvez esse seja a luz que mais brilhou, não é? O momento em que a igreja mais brilhou, o momento em que nós mais nos aproximamos daquele modelo, daquele ideal de igreja que o Senhor Jesus sempre desejou no seu coração. Quando nós lemos esse texto, não é? Nós vemos que ao longo da história da igreja, nós temos visto alguns lampejos, alguns momentos, no nosso tempo também, né? Temos visto momentos em que a igreja alcança um lugar de comunhão, um tempo de relacionamento, de generosidade, de alegria, de presença de Deus, que nos alegra o coração, em muitos lugares, em muitos aspectos. Eu já vivi muitos momentos assim, no decorrer dos anos que eu tenho andado com Deus, mas esse trecho sempre foi para mim um dos textos que eu coloco como alvo, que eu coloco como anseio, que eu coloco como meta, que eu coloco como desejo do coração de Deus e do meu coração para a igreja. Uma igreja que, numa pregação, 3.000 pessoas se convertem. O momento, né, a tamanha era a presença de Deus, tamanha era a presença do Espírito Santo no meio da igreja, tamanha era a presença e a unidade que havia entre os discípulos ali, logo após a ressurreição e a assunção de Jesus. Diz que, né, você vai vendo esse texto e você vai vendo que há coisas muito profundas, há princípios profundos na vida da igreja que estão escritos aqui até como de passagem, né? Parece que é um final de capítulo, um aspecto assim escrito de passagem por Lucas. Mas quantos princípios que nós podemos colocar, podemos tirar, esmiuçar e trazer para a vida da igreja atualmente, e ver por que a igreja hoje ainda não tem esse patamar de glória, esse patamar de presença, esse patamar de unidade, esse patamar de santidade que a igreja primitiva ou a primeira igreja tinha. Não é? Primeiro, eles tinham acabado de ser cheios, ser batizados e foram cheios do Espírito Santo a ponto de transbordar de tanta presença do Espírito Santo. Aqueles discípulos que estavam com medo, que estavam acuados, estavam trancados dentro de salas, de casas, de repente ganharam uma ousadia que era algo sobrenatural, algo sobre-humano. E Pedro, como era o líder natural deles, né, agora renovado como líder, cheio do Espírito Santo, toma a palavra e faz uma pregação, e naquela pregação, um homem de poucas letras, um homem simples, até rude, não é? Um homem que era pescador, que não tinha grande ensino teológico formal, mas teve um grande mestre, o melhor mestre, que foi Jesus, e agora tinha o Espírito Santo para fazê-lo lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. De repente toma a palavra e naquela pregação 3.000 pessoas se convertem. E diz que os novos convertidos se dedicavam de coração a 4 coisas principais: ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino, à palavra, né? Eles conheciam a palavra, eles tinham fome pela palavra, eles queriam conhecer a palavra viva, se dedicavam à comunhão, se dedicavam ao partir do pão e se dedicavam à oração. Eles tinham comunhão espiritual e eles tinham comunhão natural. Eles repartiam a sua comida, eles repartiam com quem tinha falta. Entre eles não havia nenhum necessitado. Não quer dizer que não havia alguns que tinham mais posses, outros tinham menos posses. Não quer dizer que todos tinham mesmo poder aquisitivo. Não é disso que se trata. O que está dizendo aqui é que havia um espírito de generosidade, de bondade entre eles, de tal maneira que eles tinham a alegria
em repartir e que não conseguiam ver o seu irmão ter falta de alguma coisa e não se mover na direção de suprir aquela necessidade, de maneira que a ninguém faltava nada. Diz que havia neles um outro princípio importante: profundo temor, reverência, respeito. Sabe, irmãos, uma das coisas que a igreja do nosso tempo tem perdido por causa desse evangelho superficial é o respeito pela palavra, é a reverência pela palavra, é a reverência por Deus, o respeito ao próprio Deus. Por isso que nós ouvimos coisas que acontecem entre pessoas que se dizem cristãs, que nós achamos coisas que são absurdas, e pessoas que vivem uma vida de igreja, que vão nas igrejas e continuam pregando, a tal ponto de nós vermos mulheres que tramam a morte do seu próprio marido e continuam sendo honradas ainda em alguns lugares. Coisas absurdas de pessoas que se dizem cristãs, se dizem evangélicas, se dizem tementes a Deus. Meus irmãos, não é possível. Isso não é compatível com o evangelho que nós vemos em Atos dos Apóstolos e no Novo Testamento. O temor se perdeu muitas vezes no meio da igreja. As pessoas acham que é possível ter uma vida dupla, uma vida de hipocrisia, uma vida de farisaísmo, não é? Em que eu tenho uma vida religiosa, eu frequento uma igreja, eu vou no culto ao domingo, eu vou numa reunião de oração, eu sou abençoado, eu quero a bênção para mim, eu dou uma oferta, eu dou um dinheiro como que alguém que negocia com Deus. Mas, meus irmãos, Deus quer obediência muito mais do que Ele quer sacrifício. Ele quer obediência e não sacrifício. A vida religiosa leva as pessoas a ter uma vida de sacrifício. Mas a vida com Deus vivo leva-nos a ter uma vida de obediência. Relacionamento com Deus nos leva a sermos obedientes a Ele. Vida religiosa nos leva a sermos pessoas que tendem a fazer sacrifícios, a fazerem trocas. Eu faço tal coisa se o Senhor me der tal coisa. Eu faço tal coisa para o Senhor fazer tal coisa. Eu deixo de fazer isso para o Senhor me dar aquilo. Eu dou uma oferta para o Senhor me dar aquilo. Meus irmãos, Deus não gosta de fazer negócios conosco. Não é esse o coração de Deus. Deus é dadivoso, Deus é generoso, Deus é galardoador, Ele é bondoso. Porque faz parte da natureza dele, faz parte do seu coração. Mas Ele não quer fazer negócio. A fé não é algo negociável. A fé precisa ser autêntica, a fé precisa partir de um coração íntegro, um coração inteiro na presença de Deus. Então você vê nesses poucos versículos um exemplo de uma igreja íntegra, de uma igreja que estava inteira na presença de Deus. Havia entre eles, em todos eles, um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Havia um ambiente profético, havia um ambiente de cura, havia um ambiente da presença de Deus que possibilitava, gerava fé no coração deles. A tal ponto que esse ambiente de fé permitia que os apóstolos, que os seus líderes, fizessem muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas diante deles. Coisas concretas. A medicina naquele tempo era muito restrita. Os medicamentos eram primitivos, eram coisas rudimentares ainda. Então, quando havia um milagre, era algo muito claro. Não havia dúvida. Um cego voltar a enxergar, um leproso ser curado, coisas muito objetivas, né? Muito claras. Um paralítico voltar a andar. Milagres, sinais, maravilhas. E diz que eles se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam.
Não havia divisões entre a igreja. Meus irmãos, a divisão da igreja entristece profundamente o coração de Deus. Jesus não criou igrejas. Ele trouxe a sua igreja, ele estabeleceu a sua igreja, uma igreja. Jesus não vai se casar com várias noivas. Ele não é dono de um harém, não é? Como os reis do Antigo Testamento faziam. Ele é rei de uma mulher só. Ele vai se casar com uma igreja unida, única na sua presença. Essa unidade só o Senhor pode produzir, não é tarefa humana. As divisões humanas, elas vão cair por terra. Isso entristece o coração de Deus, mas é uma tarefa para Deus. Diz que eles vendiam propriedades, vendiam bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Imagine, eles se reuniam diariamente. Eles tinham a alegria de estar juntos todos os dias. Nós estamos passando um tempo que nós não podemos nos reunir, né? Graças a Deus logo voltaremos, mas hoje para nós reunirmos uma vez por semana é difícil. Muitos não vêm toda semana, muitos não sentem nem falta de se reunir. Muitos vêm de 15 em 15 dias. Não sentem muitas vezes a necessidade e principalmente a alegria de estar juntos. Sabe, irmãos, infelizmente a presença de Deus no meio da igreja não é tão forte a tal ponto que nós tenhamos aquela alegria, aquela paixão de estarmos nos reunindo todos os dias, ter vontade de estar juntos, ter vontade de estar na presença de Deus como um só. Que patamar, que lugar que eles atingiram em Deus. É um modelo para nós de igreja. Esse texto é a nossa meta, é o nosso alvo. Essa é a igreja, a noiva imaculada, a noiva sem rugas, sem mácula, sem nenhum defeito, que Jesus virá buscar para se casar com ele. E eles tinham essa grande alegria e generosidade. E diz que louvavam a Deus. E uma coisa muito importante, desfrutavam da simpatia de todo o povo. Sabe, irmãos, uma igreja assim se torna irresistível para os que não creem. Todo mundo quer fazer parte de uma sociedade assim, todo mundo quer fazer parte de uma comunhão assim. As pessoas querem estar juntos de pessoas assim, pessoas que não buscam seus próprios interesses, pessoas que não querem levar vantagem nos negócios, pessoas que são confiáveis, pessoas em que você vai fazer um negócio e a pessoa te favorece no negócio, a pessoa te faz ir melhor, te faz uma oferta melhor do que você ia propor. Tal é a generosidade no coração. Ninguém se aproxima do outro para levar vantagem, ninguém se aproxima do outro querendo pagar menos, ninguém se aproxima do outro querendo ter uma vantagem, porque sabe que há honestidade, sinceridade, verdade no outro. Uma sociedade perfeita. Quando antes de me converter, eu busquei muitos modelos. Fui buscar no marxismo, no socialismo, no comunismo, né, nas ideias marxistas, essa visão de igualdade, de sociedade justa. Na faculdade, não é? No movimento estudantil, durante algum tempo eu me envolvi com essas coisas, mas depois eu me frustrei com essas doutrinas, né? Sempre li um pouco e tal, mas algumas coisas me atraíam, mas outras não. Eu vi aquele senso de justiça, de igualdade, né? De buscar o bem do outro, mas aí eu via que o homem estragava tudo. A falta de liberdade, a opressão de uma classe que domina sobre a outra, né? De uma burocracia estatal que domina sobre o indivíduo e tira a liberdade do indivíduo.
Ao mesmo tempo, você tem o capitalismo que traz liberdade, a livre iniciativa, as pessoas se batalharem vão conseguir, mas infelizmente nem todos têm as mesmas oportunidades. E você vê que muitas vezes aqueles que nascem com oportunidades melhores, são mais bem favorecidos por condições familiares, né? E vão tendo opções de vida que os favorecem perpetuamente. E para alguém sair de uma situação de dificuldade extrema e vencer, é preciso muito empenho, muita luta, muita batalha. Não é fácil. Então há uma desigualdade social no capitalismo muito grande também. Nenhum sistema criado pelo homem, meus irmãos, guarde bem isso. Nenhum sistema criado pelo homem é perfeito, é justo, é bom. Ele tem coisas boas e tem coisas ruins. Traz coisas boas, mas traz coisas ruins com ele. Ninguém pode sair defendendo o capitalismo, ninguém pode sair defendendo o socialismo, porque nenhum desses sistemas é bom. Mas eu que estava buscando, quando eu li o Evangelho, quando eu vi esse tipo de sociedade, esse tipo de comunidade, esse tipo de vida, que era algo espontâneo, ninguém era forçado a repartir nada, as pessoas faziam isso porque havia um espírito de generosidade sobre eles. Ninguém pode ser generoso se for forçado, meus irmãos. Por isso que a palavra fala para nós darmos nossos dízimos e nossas ofertas com alegria. Com alegria. Porque é isso que agrada o coração de Deus, não é como cumprir uma obrigação, mas é dar com alegria. Uma igreja assim, uma sociedade assim, uma comunidade assim, ela cai na simpatia do mundo, a sociedade ao nosso redor quer fazer parte de um povo assim, de maneira geral. Claro que sempre vamos ter aqueles que não querem saber, né? São maus de coração, não querem se aproximar da igreja, não querem fazer o bem, mas diz que eles desfrutavam da simpatia de todo o povo. Ela era irresistível, era uma igreja irresistível. E quando a igreja é irresistível, o que acontece? As pessoas vão sendo salvas, vão sendo acrescentadas à igreja de uma maneira natural. Diz que a cada dia o Senhor acrescentava a eles aqueles que iam sendo salvos. Era como se os frutos fossem caindo da árvore, você não precisava nem subir na árvore para colher. O fruto caía, era só pegar os frutos. Será que a igreja de hoje é simpática ao mundo? Será que o mundo, quando olha para nós como igreja, eles têm simpatia? Ou eles têm uma repulsa? Porque, meus irmãos, uma coisa é você ser perseguido por amor ao Evangelho. Outra coisa é você ter a repulsa do povo porque não está sendo generoso o suficiente, porque a igreja não está mostrando o caráter de Cristo a esse mundo, porque a igreja está em busca dos seus próprios interesses e não nos interesses uns dos outros. Líderes inescrupulosos, líderes que só pensam em si, líderes que querem enriquecer a si mesmos, líderes que estão edificando seus próprios reinos, suas igrejinhas particulares. Não adianta escrever que Jesus Cristo é o Senhor. Isso tem que ser vivido. Tem que ser vivido. Uma igreja que despertava simpatia, porque era uma igreja que tinha empatia pelo povo. Era uma igreja que tinha empatia pelos pobres. Era uma igreja que tinha empatia pelos órfãos. Era uma igreja que tinha empatia pelas viúvas. Era uma igreja que tinha empatia pelos que ainda não conheciam a Deus. Pessoas que têm empatia. O que é ter empatia? É você se solidarizar, é você se colocar no lugar do outro, é você ter misericórdia, compaixão do outro, é se colocar no lugar da dor do outro. Isso é ter empatia. Uma igreja que tem empatia desperta a simpatia.
Uma igreja empática com esse mundo desperta a simpatia desse mundo. Sabe, irmãos, o cristianismo é a única doutrina correta, válida, justa, porque ela vem de Deus. É o único modelo de sociedade que realmente traz justiça, que realmente promove a paz, que realmente promove a verdade. Porque ela é promovida, ela é criada, ela foi criada pelo próprio Deus. Por isso que os sistemas humanos, eles não conseguem alcançar esse patamar. Por quê? Porque eles foram criados e dependem de homens que são imperfeitos. No livro de Juízes, você vê a tentativa de Deus de governar o povo diretamente, usando os juízes para intermediar, né, as demandas do povo. Mas Deus queria governar o povo diretamente, falando diretamente com o povo. Mas infelizmente o povo preferiu ter um rei humano, como as outras nações. E quando eles pedem isso para o profeta Samuel, né, falam isso para o profeta Samuel, Deus fala para Samuel dizer ao povo, fala para eles os problemas que eles terão por terem um rei sobre eles. E Samuel começa a elencar, olha, o rei vai fazer vocês de escravos, vocês vão ter que pagar tributos a eles, vocês vão ter que trabalhar para o rei, vocês vão ter que sair da guerra pelo rei, vocês vão ter uma série de coisas que vão fazer de vocês submeter a uma autoridade humana e que muitas vezes não vai estar alinhada ao meu coração, e vocês vão acabar sofrendo. Mas o povo, apesar de todas as advertências de Samuel, eles falaram, não, nós queremos um rei. Deus falou, dê um rei para eles. E aí vocês vão vendo a história de Israel. Vinha um rei bom, o país prosperava, a nação prosperava, o povo ia bem, ficava feliz. Vinha um rei ruim, o povo sofria, o povo padecia, e colocava ídolos para serem adorados, perdiam, os inimigos atacavam e Deus deixava que eles perdessem as batalhas. Então, reis bons, a nação prosperava. Reis ruins, o povo padecia. Reis sábios, o povo crescia. Davi, Salomão. Aí você tinha reis ruins, o povo sofria na mão dos inimigos. Eles quiseram um rei como as outras nações. Pagaram o preço. Eles rejeitaram, e Deus fala para Samuel, eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Eles não entenderam que eu queria fazer deles uma nação que fosse governada diretamente por mim. Meus irmãos, que privilégio que a nação de Israel teve na sua história, de poder ser governada diretamente por Deus, sem intermediários. O profeta vinha, os sacerdotes vinham e traziam a palavra de Deus diretamente para o povo. Que privilégio. Mas quando Deus estabeleceu um rei natural, deixou que Samuel ungisse o rei, imediatamente ele dividiu poder político de poder religioso. O rei não podia sacrificar, o rei não podia fazer o serviço dos sacerdotes. Quando Saul se precipitou e não esperou Samuel chegar, e sacrificou antes de Samuel chegar, ele perdeu o reino. Deus falou, a descendência dele não vai herdar o trono, porque ele não me respeitou. Por quê? Porque Deus não podia dar todo o poder na mão de um homem, porque sabia que esse poder todo na mão de uma pessoa traria muita corrupção. O ser humano não consegue suportar tamanho peso de autoridade. Então Deus sempre colocou sacerdotes, poder religioso e poder político separados. Então, era um privilégio ser uma nação diferente das outras, mas eles não quiseram ser diferentes dos outros. Eles quiseram seguir o mesmo curso das outras nações.
Eles não tinham coragem de enfrentar Deus face a face. Eles não conseguiam obedecer a Deus. Então eles preferiam uma vida religiosa, uma vida que tivesse intermediários, pessoas que pagassem o preço por eles. Eu levo o meu sacrifício e eu estou com a minha vida resolvida diante de Deus, não preciso me envolver muito. Sabe, irmãos, nós temos um tipo de cristão hoje que ele não quer se envolver muito. Ele quer fazer o mínimo para ir para o céu e não ir para o inferno. Então, ele se envolve o mínimo necessário. Ele faz o suficiente. Ele tem os termos evangélicos, a paz do Senhor, graça e paz, fala o jargão todo, né? Sabe fazer algumas orações. Quando o calo aperta, ele pede oração para ele, para a família. Ele frequenta algumas reuniões estratégicas, né? Para as pessoas verem que ele está ali, que ele está frequentando a igreja de alguma maneira. Quando é chamado a ofertar, ele oferta. Ele está ali, no limite, né? Tendo uma vida razoavelmente honesta, né? Dá para o gasto. Acho que para o céu eu vou, para o inferno eu não vou. Meus irmãos, essa é uma vida muito pobre, é uma maneira muito medíocre de se viver a vida cristã. Medíocre no sentido de uma coisa mediana, uma coisa enfadonha, tediosa. Uma vida que você não usufrui, não desfruta da amizade, do relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, se nós entendêssemos a liberdade que um filho de Deus tem, de andar com Deus por amor, de andar com Deus por amizade, não por obrigação, não porque precisa fazer isso ou aquilo, mas faz porque tem amor, porque tem alegria, não é? Alguém que quando oferta faz aquilo com uma alegria, porque sabe que está contribuindo para o reino de Deus. Alguém que quando ora com o outro, está fazendo aquilo porque sabe que está fazendo o reino de Deus se expandir. Alguém que quando vem numa reunião, ela vem para repartir aquilo que Deus está fazendo na vida dela, e não apenas para receber, para se abastecer. Sabe, logo nos primeiros meses da minha conversão, eu entendi que ir aos cultos, ir às reuniões de grupos pequenos, de células, né? Nós já temos isso, essa prática, lá em Campinas, desde 1984, por aí, nós já tínhamos grupos pequenos, que hoje chamamos de células. Desde logo eu entendi que essas reuniões não eram para me reabastecer, como muitos falavam, não, eu preciso recarregar minhas baterias no culto, no domingo, senão eu não aguento a semana. Meu irmão, o culto não é um lugar para você reabastecer suas baterias. O culto é um lugar onde você vai celebrar a comunhão que você tem com o teu Deus e a comunhão que você tem com os seus irmãos. É claro que nessa celebração, nesse momento de estar juntos, de se alegrar na presença de Deus, de ouvir a palavra de Deus, você é reanimado na sua fé, é natural que isso aconteça. Mas tira essa mentalidade, eu vou lá porque eu estou quase descarregando, a bateria está no último risquinho, e se eu não recarregar, ela vai pifar. Essa mentalidade está errada. Eu vou não para assistir a um culto. Quando eu estou vendo pela internet, eu não estou assistindo a um culto. Eu não estou assistindo a pregação do pastor Mário. Eu estou participando, ainda que à distância, mas eu estou recebendo isso como uma palavra de exortação para a minha vida e que eu quero colocar em prática. Quando eu venho para um culto,
presencial, eu venho para celebrar junto com os meus irmãos, eu venho para cooperar, eu venho para contribuir, eu tenho algo a dar, eu tenho uma palavra a dar, eu tenho uma oração a fazer, eu tenho um cântico a cantar, eu tenho uma palavra de alegria, uma palavra de gratidão ao meu Deus. É muito mais profundo do que cumprir um ritual, do que vir por obrigação. Ah, se eu não for, o meu líder vai ligar para mim, porque faz 3 semanas que eu não vou no culto. Sabe, irmãos, não é essa a relação que nós temos que ter com Deus. Vocês podem perceber, eu não fico cobrando frequência de ninguém. Não cobro, porque eu não acho que isso precisa ser cobrado de pessoas adultas. Homens e mulheres que andam com Deus. Eu, como pastor, não posso ficar cobrando frequência. Eu me preocupo quando vejo que alguém não está vindo. O que está acontecendo? Às vezes pergunto para o líder, está tudo bem com o irmão tal? Está tudo bem com fulano? Claro, é minha função de pastor estar procurando saber o que está acontecendo com as pessoas. Mas é muito triste ter que cobrar alguém a estar presente, a participar, a se envolver. Aqui, olha só, eles repartiam as suas coisas com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. É claro que hoje você pode falar, pastor, mas nós estamos no meio de uma pandemia. Claro, hoje nós temos uma desculpa para não fazer isso. Há 1 ano e pouquinho, né? Estamos tendo que restringir as visitas, estamos tendo que restringir o acesso aos cultos. Tudo bem, mas e quando nós tínhamos total liberdade? Será que nós fazíamos isso? Com essa frequência e com esse empenho, com essa alegria de estar juntos? Claro que não. É lógico que não fazíamos nessa proporção. A nossa sociedade também criou muitas distrações e muitas ocupações desnecessárias. Nós somos pessoas muito ocupadas com coisas vazias. Temos muitas atividades importantes, que achamos que são importantes, mas que na verdade são situações que nos distraem. Até o trabalho pode se tornar uma distração, se ele é feito de maneira desequilibrada. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que é mais ou menos assim, que ela dizia que no mundo havia muitas distrações, e talvez a menos ruim delas fosse o trabalho, mas ainda assim o trabalho ainda é uma distração humana. Então até o trabalho nós temos que saber dosar, ter equilíbrio, né? Às vezes as pessoas pedem um trabalho para o Senhor, Deus dá o trabalho que a pessoa almeja, e depois aquele trabalho se torna um laço, e a pessoa se embaraça com aquilo a tal ponto que ela deixa de ter tempo para andar com Deus, para participar das coisas da igreja, para se envolver com coisas da vida da igreja. E quando eu falo isso, não é nada cumprir ritual, é fazer isso de uma maneira espontânea, verdadeira. Você vai vendo aqui que essas coisas aconteciam. O crescimento da igreja, o acréscimo de pessoas à igreja, era algo normal, espontâneo. Aquilo crescia de uma maneira sobrenatural, mas era normal. A cada dia o Senhor acrescentava a eles, lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Era uma coisa assim, no dia a dia ia tendo salvação, ia tendo salvação, ia tendo salvação. Sabe, meu irmão, enche o teu coração com esse modelo de igreja. Quando você pensa na igreja, pensa nessa igreja. Uma igreja única, unânime, né? Em todos eles um profundo temor havia entre eles. Eles se reuniam num só lugar. Eles tinham um só propósito. Eles se dedicavam de coração à doutrina dos apóstolos, ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam à comunhão.
eles se dedicavam ao partir do pão, né? Eles se dedicavam à oração. A ceia deles não era feita uma vez por mês. A ceia deles era feita todos os dias. Aqui diz que partia o pão, reuniu-se nos lares para comer e partiu o pão com grande alegria, todos os dias. Todos os dias. Iam adorar a Deus todos os dias, diariamente. Era como se não houvesse nada mais importante para aqueles discípulos do que a vida com Deus e a vida comum que eles tinham como comunidade de fé diante de Deus. Eles tinham a convicção de que eles eram uma sociedade diferente, era uma nação diferente, tinham valores diferentes, princípios diferentes, leis diferentes. A doutrina dos apóstolos era a lei deles, era a constituição deles, era o código moral e ético deles. Quando fala o ensino dos apóstolos, havia um ensino, havia uma doutrina que era em cima da palavra de Jesus, que era a palavra do próprio Jesus Cristo sendo ensinada pelos apóstolos. Tudo que você vai vendo que eles estão praticando aqui tem a ver com o que Jesus ensinou. Temor a Deus, respeito a Deus. De quem eles aprenderam isso, meus irmãos? De quem os apóstolos aprenderam a temer a Deus, respeitar a Deus, só fazer o que via o Pai fazer? Eles viram Jesus fazendo isso, eles viram Jesus temendo ao Pai, tendo respeito pelo Pai, obedecendo ao Pai. Com quem eles aprenderam a realizar sinais e maravilhas? Vendo Jesus realizar sinais e maravilhas. Quem produziu essa fé no coração deles? O próprio Jesus. Eles viram Jesus fazendo, eles tinham fé para fazer também. Com quem eles aprenderam a repartir o que tinham? Com Jesus. Com quem eles aprenderam a adorar a Deus? Com Jesus. Com quem eles aprenderam a ter alegria e generosidade? Com Jesus. Eles aprenderam esses princípios. A doutrina dos apóstolos era baseada integralmente nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Não era uma doutrina inventada pelos apóstolos. Eram as palavras de Jesus sendo ensinadas de maneira viva agora pelos apóstolos. Era algo que eles tinham visto Jesus praticar, era algo que eles tinham visto Jesus pregar, era algo que eles tinham visto Jesus fazer, e agora eles estavam fazendo também e ensinando o povo a fazer. Eles viram Jesus fazendo, eles viram Jesus tendo uma fé viva, autêntica. Eles viram o próprio Jesus sendo batizado por João Batista. Eles viram Jesus partindo o pão com eles e falando: eu muito quis chegar nesse momento de ter essa ceia com vocês, porque eu estou repartindo o meu corpo e o meu sangue com vocês, eu estou fazendo uma aliança de vida e de morte com vocês. Esse partir do pão aqui não era apenas o pão, porque eles se reuniam nos lares para comer e partir o pão. Comer juntos era uma coisa, partir o pão era outra. O comer juntos, o se alegrar juntos nas refeições, era uma prática comum entre eles. Mas o partir o pão era algo diferente. E olha só, a ceia deles tinha alegria. Meus irmãos, alegria. Jesus era um camarada alegre,
feliz, de bem com a vida. Ele se solidarizava, ele se sensibilizava, ele tinha empatia com o sofrimento humano, mas ele era um cara alegre de espírito. E os seus discípulos sabiam ter a verdadeira alegria. Não era uma alegria displicente, uma alegria relapsa, uma alegria que não se importava com o próximo. Pelo contrário, eles sabiam do sofrimento da humanidade, eles sabiam do sofrimento dos outros, mas eles tinham alegria em viver na presença de Deus. E porque eles tinham essa alegria, eles contagiavam quem estava perto. Eles caíam na simpatia das pessoas, por causa da alegria e da generosidade, por causa da alegria e da verdade, por causa da honestidade, por causa da justiça. Quem resiste a uma comunidade assim? Quem resiste a uma igreja assim? Quem resiste a um povo assim? Pronto para dar, pronto para repartir. Quem resiste a fazer negócios com gente desse tipo? Como é bom você negociar com alguém que é honesto, que você dá a tua palavra, nem precisa de contrato. Você deu sua palavra, você cumpre sua palavra. A sua palavra não pode fazer curva, meus irmãos, sua palavra tem que ser reta. Nesse mundo de gente mentirosa, de gente que quer levar vantagem em tudo, você precisa ter palavras retas. Outro dia estava na cidade, encontrei com um conhecido, e ele conhecia um pastor que eu conheço, e essa pessoa falou para mim, infelizmente, falou assim, olha, infelizmente esse pastor, a palavra dele faz curva. Eu falei, como assim faz curva? Eu não entendi essa expressão. Ele falou, faz curva, ou seja, não é reta, tem curva, sempre tem um porém. Nunca cumpre aquilo que fala, sempre tem um mais, sempre tem um, fala uma coisa e depois dá uma desculpa para não cumprir. Eu falei, nossa, eu falei, essa é a fama que esse pastor tem. Eu fiquei tão envergonhado com aquilo, eu fiquei tão triste de ouvir aquilo, e esse rapaz não é ainda convertido. E será que ele vai se converter com esse tipo de testemunho que ele viu? Espero que o meu testemunho seja melhor, né? Que ele possa ver em mim alguma coisa melhor. Mas eu fiquei muito triste de ouvir isso. E infelizmente eu não pude nem falar na linha, falar o quê? Porque ele viu esse pastor faltar com a sua palavra. Sabe, irmãos? Por isso que muitas vezes a igreja não cai na graça, não cai na simpatia do povo. Porque muitos líderes e muitos que se dizem irmãos na fé, não têm palavra, mentem, enganam, tentam levar vantagem nos negócios de maneira desonesta, tentam ludibriar. Sabe, a palavra é tão clara em dizer que o pai da mentira é o diabo. Ele mente desde o princípio. Se ele é o pai da mentira, nós não podemos mentir, porque se nós cremos que nós somos filhos de Deus, e a palavra diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então Deus não mente, o diabo mente. Se nós mentimos, logo não somos filhos de Deus, somos filhos do diabo. Você e eu temos que ser homens, mulheres, jovens, adolescentes de palavra. Ensine desde criança seus filhos a não mentir, a falar a verdade. Sabe, se trouxer algum objeto em casa que não é dele, faça devolver. Não deixe ficar com aquilo que não é dele. Eu lembro quando chegava em casa com algum brinquedo assim, né? Minha mãe sabia que não era meu, ela perguntava, de quem é?
Eu tinha que explicar. Às vezes eu tinha feito um negócio, troquei por um outro brinquedo, né? Fazia alguma coisa, então eu tinha que explicar. Se não explicasse, ela chamava o meu amigo para checar se aquilo era verdade. E sempre, né, eu nunca tive esse hábito de pegar nada de ninguém. Mas às vezes a gente fazia, né? Ah, você troca comigo esse brinquedo, esse soldadinho por aquele, esse carrinho por aquele, às vezes trocava. Ela fazia prestar contas. Sabe, irmãos, a gente precisa ser honesto. Desde criança, chegou com um lápis de cor que não é dele em casa. Opa, de quem que é esse lápis de cor? Chegou com uma canetinha que não é, opa, de quem é essa canetinha? Ensino a criança no caminho que deve andar, porque ainda quando ele for velho, não se desviará dele. Ensina um caminho reto, ensina uma palavra reta. Meu pai dizia uma coisa: para quem é honesto, não precisa de contrato. E para quem é desonesto, não adianta ter contrato. Não é? Para quem é desonesto, você pode ter o contrato que for. Tudo bem, não estou dizendo que você não deve fazer contrato, faça contrato, é uma garantia para você eventualmente ter que entrar na justiça. Mas para quem é desonesto, não adianta contrato. A pessoa já está fazendo aquilo com a intenção de não cumprir o contrato. E para quem é honesto, você pode ter o contrato, a pessoa vai cumprir, mesmo que não tenha. Vai cumprir a palavra, vai cumprir o que foi combinado. Não há nenhum problema em você negociar antes, e você deve negociar antes de fazer o negócio, antes de fechar o negócio. É lícito você sentar, negociar, chegar no valor, chegar no preço justo, seja verdadeiro. Está vendendo um carro? Fale tudo que o carro tem de bom e ruim. Tem gente que esconde, né, os problemas, né? Ora, eu já tive problema, sofri o dano. Fui vender o carro uma vez, o ar-condicionado estava com problema. Eu consertei o ar-condicionado. Passei um tempo com o ar-condicionado ruim para mim, e quando fui vender, consertei. Gastei uma grana naquela época, mas eu não queria vender o ar-condicionado ruim para o outro. Então, às vezes, tem que passar o dano, tem que sofrer o dano, mas faça a coisa certa. E você não vai ter aborrecimento, aquela pessoa não vai voltar para reclamar de você, não vai... Resolveu, está feito, passou, está resolvido. E não queira levar vantagem, não é? É justo negociar, mas fechou o negócio, deu sua palavra, cumpra. Cumpra sua palavra. É isso que faz com que a gente caia na graça das pessoas. É isso que faz com que a gente tenha a simpatia das pessoas. É isso que faz com que você tenha uma boa fama, um bom nome, uma boa reputação. É isso que faz com que uma igreja tenha uma boa reputação na cidade. A igreja não precisa ser grande para ser significativa. Uma igreja não precisa ser grande numericamente para ter peso na cidade. Uma igreja precisa ter palavra, precisa ser verdadeira, precisa ser honesta, precisa ter bom senso em Deus, equilíbrio em Deus. E ela vai ter o respeito das pessoas. E isso, meus irmãos, se constrói ao longo do tempo, é uma história. É uma história. Eu lembro quando cheguei de volta na cidade, né? Eu morei muitos anos em Campinas, morei fora. Quando eu saí daqui, eu me converti, mas eu tinha uma vida doida, uma vida maluca. Depois me converti e a grande parte da minha conversão eu vivi fora daqui. Muitos sabiam que eu tinha mudado minha vida, que eu tinha me tornado crente, depois que eu tinha virado pastor e tal. Mas muitos não tinham convivido comigo. E quando nós chegamos, levou um tempo para que as pessoas nos olhassem com o olhar correto, sem desconfiança. Conheci os meus pais, meus avós, eu sou já a terceira geração aqui, meus filhos já são a quarta geração na cidade. Então nós tínhamos uma vida correta na cidade, né? Uma família digna, não é? Mas as pessoas da minha geração me conheciam como malucão, e depois me converti e não tinham mais convivido comigo. Aí você volta como pastor, começa uma igreja,
as pessoas começam a falar, nossa, mas esse cara é maluco, agora virou crente, é pastor, tem uma igreja. Será que ele é digno de confiança? Ou é mais uma loucura que ele embarcou? E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, nós temos uma boa reputação na cidade. Nossos filhos, nós, eu, minha esposa, não é? Podem eventualmente não gostar de nós, mas não tem o que falar de nós. Em termos de injustiça, de mentira, de engano, de desonestidade. Não tem. Porque nós zelamos, não apenas pela reputação, do nome, da família. Não, eu zelo pelo nome do Senhor sobre a minha vida. Que é mais importante do que reputação familiar. É o nome do Senhor Jesus que está sobre a minha vida e da minha família. E é por esse nome que eu tenho temor, é esse nome que eu respeito, é esse nome que eu reverencio, é por causa desse nome que eu não faço coisa errada, é por temor a esse nome que eu procuro ter uma vida digna, uma vida decente, uma vida honesta. É por causa desse nome que você precisa ter um compromisso com a verdade. E se você tiver esse temor ao Senhor, se dedicar à doutrina dos apóstolos, se dedicar à oração, à comunhão, a partir do pão, você e eu vamos desfrutar da simpatia da cidade. Meu irmão, uma igreja que pratica essas coisas, de Atos 2, versículos 42 a 47, anote esses textos. Uma igreja que pratica esses princípios é irresistível. Uma igreja que tem a simpatia da cidade. Uma igreja irresistível. Amém? Eu quero orar com você. Essa palavra me empolga. Sabe, essa experiência do reino de Deus, de uma sociedade perfeita, justa, empolga o meu coração. Porque, meu irmão, é essa a sociedade, é esse o sistema político, é esse o sistema de governo, é esse sistema que Jesus vai estabelecer no seu reino. Melhor ainda do que isso, não é sistema humano, é o governo de Deus. Vamos orar? Espero que essa palavra tenha edificado o teu coração. Senhor, nós pedimos que esse modelo de igreja seja modelo e referência para toda a tua igreja na face da terra. Senhor, nós queremos, clamamos que a tua igreja seja essa igreja, dessa maneira, com esses princípios, com essa prática, com essa verdade, com essa presença. Uma igreja que contagia, uma igreja que se torna irresistível. Tamanha é a presença do Senhor no meio dela. É uma igreja sem ruga, é uma igreja sem mácula, é uma igreja perfeita. Pai, abençoa a tua igreja em Adamantina, abençoa a nossa igreja local, abençoa a tua igreja em toda a face da terra. Abençoa os meus irmãos nas suas casas agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada família, cada irmão, cada irmã que faz parte da nossa igreja local. No nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro. Amém? Boa semana, Deus te abençoe. Essa semana esteja orando, nós vamos levar as sacolinhas para os profissionais da saúde. Vai ser uma bênção, depois nós vamos fazer as fotos das sacolinhas, vamos mandar para os irmãos. Vai ser uma bênção, que realmente isso possa alegrar, pelo menos um lampejo de alegria e de esperança para o coração dos profissionais de saúde, amém? Eu agradeço muito a tua contribuição, a tua cartinha, tudo que você pôde ajudar, né, nesse momento. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.